Henrique, eu sou psicanalista, mestrando em psicologia na UFMG e pesquisador voluntário do Psilax desde 2018. E o que me causa interroga é uma questão que eu trago da minha prática profissional na política de assistência social aqui em Belo Horizonte, a partir da minha experiência no atendimento direto a crianças e adolescentes acolhidos em unidades de acolhimento, que são conhecidas popularmente como abrigos. Posteriormente, eu atuei também como supervisor clínico institucional junto a profissionais que trabalhavam nessa mesma área. Então, minha inserção em psicanalista nesse contexto não deixou de produzir efeitos de interrogação, voltados à minha própria prática e ao que se transmitia à minha escuta durante as supervisões. Como Freud diz em A Questão de uma Weltanschauung, a psicanálise não é um óculos que você coloca para ver o mundo, quando bem entende, depois retira e está tudo certo, né? Então, questões começaram a me tocar, sobre como o sujeito se apresentava nesse campo, né? Esse singular em uma política generalista, universal, enfim. Valeria, só para situar um pouco o contexto, considerar que o processo de acolhimento institucional ocorre em duas frentes técnico-normativas. A primeira é justamente a vara da infância e juventude, que acompanha os casos do ponto de vista jurídico. Então, o processo se inicia com a retirada da criança que sofreu algum tipo de violência, por parte da família, a retirada dessa criança de sua casa e o envio para uma unidade de acolhimento da assistência social. Depois, o juiz vai decidir sobre a possibilidade do retorno da criança para a família ou até mesmo o encaminhamento para uma família adotiva. Paralelamente a esse processo judicial, a família é atendida pela assistência social por uma equipe técnica dentro dos serviços de acolhimento. A essa equipe técnica ainda cabem os atendimentos, humanização, atenção particularizada a cada criança acolhida. Segundo o Estatuto da Criança, todo esse procedimento jurídico e também o psicossocial deve ser pensado e realizado para propiciar o retorno da criança ou adolescente à sua família de origem no menor tempo possível. Mas então temos aí duas cenas distintas, mas preenche de normatividades universalizantes. Frequentemente o que se observa nesse contexto é que os sujeitos institucionalizados pelo judiciário e pela assistência encontram-se invisibilizados pelas generalidades das leis e normas, dos protocolos e procedimentos de atendimento padronizados, e em nome de uma garantia de direitos para todos, acabam se destinando lugares pré-marcados aos sujeitos, desconsiderando sua singularidade. Eu queria me ocupar, então, de pensar as posições que os sujeitos ocupam nessa cena. Mas ao desenvolver o projeto de pesquisa, no lugar de apenas investigar as posições às quais os sujeitos seriam relegados na dinâmica dos acolhimentos, apresentou-se como indispensável um movimento de ir um pouco mais além, como um movimento de câmera que se afasta da personagem para ampliar o enquadre. Então a ideia agora é discutir o enquadre que faz com que a cena do acolhimento se processe da forma como acontece. O que fica fora da cena, condicionando essa cena. Não se trataria, então, de restringir a análise às atuações de técnicos, juízes e outros profissionais que operam essa cena do acolhimento, mas estenderam a análise à lógica que condiciona e força o campo do acolhimento a funcionar do jeito que funciona. Então, eu tenho trabalhado com a questão de pesquisa. Quais estruturas discursivas fundamentam a prática do acolhimento de crianças e adolescentes? Bom, nesse trabalho, um conceito muito importante tem sido o de discurso. E um primeiro ponto a se considerar seria precisar qual noção de discurso eu me refiro. Isso é necessário porque em Lacan a gente pode encontrar diferentes conceituações em momentos distintos de sua obra. Nos primeiros seminários, por exemplo, também em função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, há uma noção de discurso como campo da realidade transindividual, aquela ideia de que o sujeito recebe do grande outro sua própria imagem sob forma invertida. Lá pelos seminários 5 e 6, proliferam-se menções ao discurso do outro. Discurso da demanda, discurso significante, discurso imaginário, narcísico, enfim. E temos uma terceira noção de discurso, é com essa que eu tenho trabalhado, que é pensado numa época de inflexão na obra do Lacan entre os seminários 16 e 20. É um momento ali a partir de 68, a gente pode pensar a situação francesa, as questões sociais estavam na pauta do dia, mas é especialmente em 69, no seminário 17, o avesso da psicanálise, que é uma espécie de psicologia das massas lacaniano, onde Lacan vai se ocupar de questões muito clínicas, mas também de relações sociais e de poder, que temos o núcleo do que seria a sua teoria mais conhecida de discurso, a teoria dos 4 discursos. Alguns analistas discordam de chamar esse conjunto da produção de Lacan de teoria dos 4 discursos,
mas me parece que a relevância dessas noções nesse momento do pensamento lacaniano justifica o nome. O discurso aparece então como liame, como laço social, como estrutura necessária, um discurso sem palavras, né, que vai muito além das palavras. O discurso ultrapassa aquela noção de certo deslizamento diacrônico, né, metonímico, da fala individual e passa a se referir a relações de poder imanentes ao laço social. E essa seria uma articulação muito interessante. Podemos pensar dessa forma, tomar o discurso como uma estrutura necessária que fornece a condição de possibilidade para um conjunto de coisas possíveis, consequentemente traçando os limites daquilo que permanece como impossível e cernindo aí o que fica visível, o que se oculta, o que aparece e o que se recalca, o que fala e o que cala. Lacan vai propor então um matema para o laço social. Então ele vai falar de 4 lugares. O primeiro Lacan chama de agente, dominante, mas depois nomeia de semblante. O segundo, o lugar do outro. O terceiro, o lugar da produção. E o quarto, o lugar da verdade. Reparem que esse lugar da verdade ele é protegido, dele só saem setas, nenhuma seta chega nele. Esses 4 lugares serão ocupados por 4 elementos. S1, significante mestre. S2, a bateria de significantes ou saber. O objeto A, que vai aparecer como objeto A mais de gozar, né, em uma relação aí com a ideia de mais-valia em Marx, e o sujeito barrado. A escrita do matema inicia-se pelo discurso do mestre através de giros, né, rotações de um quarto de volta, progressivamente, e sem alterar-se a ordem das letras, estabelecem-se os outros discursos, ou seja, produzem-se outras formas de laços sociais. Os discursos são nomeados como o discurso do mestre, da histérica, da universidade e do analista. Lacan estabelece os discursos a partir do comentário de Freud em Análise Finita e Infinita. O Freud fala de 3 profissões que seriam impossíveis, né? Assim, faça da melhor maneira, ainda vai ser insuficiente. Sendo elas governar, está ligado ao discurso do mestre, educar ao discurso universitário e curar ao discurso do analista. E Lacan acrescenta um quarto impossível a esses 3 impossíveis freudianos, que é o impossível de fazer desejar, que ele remete ao discurso da histérica. Os discursos lidos como essa tessitura que se constitui sobre o impossível, sobre o real, apontam para o mal-estar que se manifesta em cada modalidade de laço social. Então, já reunindo aqui o tema do acolhimento com a noção de discurso, eu vou lhes dizendo um pouco em que ponto eu estou na minha pesquisa. Como hipótese provisória, estou propondo tomar o discurso do mestre como a estrutura do laço social que vemos operar na cena jurídica do processo de acolhimento. Então, agenciando esse laço, a partir do semblante de representante da lei, S1, o juiz determina a execução de trabalhos por técnicos profissionais que dominam um campo de saber, S2. Esse trabalho é solicitado para a produção de relatórios que serão utilizados pela vara da infância para decisão sobre a possibilidade do retorno da criança ou encaminhamento para a família adotiva. Funcionando então como aquilo que faltava ao S1 para que ele possa aparecer completo novamente. Uma de suas funções demandadas do especialista, trazida da cena jurídica, seria tamponar o furo do saber da justiça. A função do especialista psi seria produzir explicações, provas, esclarecer quem diz a verdade ou mente, para restaurar uma suposta completude do discurso jurídico sobre a cena. Uma praxis psicanalítica na instituição, orientada pela psicanálise, deveria ser capaz, ao contrário, de subverter essa demanda e abrir condição da análise do gozo aí presente. Mas enquanto isso, o sujeito permanece recalcado, silenciado e fora de circulação, justamente porque é ele quem guarda a verdade sobre o semblante do mestre. Poderíamos tomar talvez o sujeito excluído do circuito fechado dos 3 outros elementos como representativo do ponto de que, no ordenamento jurídico universalizante, há um assujeitamento em curso, que impede que o sujeito apareça como tal, sujeito dividido, mas desejante, acima da barra. Quanto ao laço social que constituiria o atendimento que se realiza com as famílias e seus filhos institucionalizados, talvez seja possível pensá-los a partir do discurso universitário. Iniciando pelo lugar da verdade, esse discurso se baseia numa ordem, S1, uma prescrição do que deve fazer antes mesmo que o circuito, a circulação das setas, apresente o sujeito, ou ainda o S1 da demanda judicial de que se produza saber sobre um caso. O profissional que detém um saber prévio e academicizado pode colocar no lugar do outro o sujeito em condição de objeto.
Ao fundamentar-se em um saber a priori, o técnico que se dedica a atender os sujeitos envolvidos no caso só pode acolhê-los como objetos sobre os quais aplicar seu saber protocolar. O Didier propõe uma leitura desse laço social como aquele que se coloca a trabalho para integrar, domesticar e se apropriar daquilo que surgiria como excesso a resistir à sua apreensão na trama discursiva. Operando a partir desse discurso, não é possível acolher o que do sujeito só pode surgir como singular. Temos dessa forma, por enquanto, duas hipóteses que se somam. A primeira, um silenciamento ou invisibilização do sujeito sobre a generalidade da norma e da lei geral. Opera-se no interior do discurso jurídico, em estrutura de discurso do mestre. E o segundo, no trabalho de serviços de acolhimento, por vezes apresentam-se como judicializados, e a judicialização desse serviço seria um ponto fundamental. O sujeito pode ser tomado como objeto em uma estrutura do discurso universitário. Produz-se uma objetificação do sujeito e ocultamento de sua divisão. No entanto, uma terceira hipótese vem somar-se a essas duas. O que nossas duas hipóteses mostram é que a prática que fundamenta, a praxis que fundamenta o acolhimento de crianças no Brasil pode ser tomada como um certo sintoma, mas é sintoma de outra coisa. O que seria essa outra coisa? Será que poderíamos descrevê-la como um discurso? Nossa hipótese se ligaria à história brasileira com as crianças indígenas durante a colonização, as negras durante a escravidão e as crianças pobres durante a ditadura militar nas FEBEMs. Pensamos na possibilidade de que permanências de restos não elaborados dessa história brasileira ainda existam no interior das práticas cotidianas de hoje do acolhimento, aparecendo como pequenos núcleos de repetição das formas de autoritarismo, como restos coloniais expressos na desigualdade de classe e no racismo que se encontram com o neoliberalismo e culminam em uma necropolítica. Aí é interessante notar os discursos autoritários como operando esses lugares prescritivos para o sujeito, a fim de transformar esses sujeitos em objetos e assim manter um status quo operandi. Trata-se aqui do discurso em seu caráter de repetição mortífera, de rotina, de disco arranhado, de maquinaria de gozo, o discurso corrente, como Lacan vai chamar no Seminário 20. No entanto, temos em perspectiva um potencial de transformação dos discursos. Não o giro do disco que não sai do lugar, mas esse giro que movimenta o laço social. Agora, seria interessante pensar por que faz sentido tentar essa abordagem desse tema através da teoria dos 4 discursos, O primeiro ponto é que ela não se limita a ser uma espécie de hermenêutica, uma ferramenta ou um esforço interpretativo, mas eu tenho apostado na possibilidade de que a operação a partir da lógica do discurso tenha algo mais a apresentar-se, uma potência crítica, subversiva. O giro discursivo, a passagem de um para outro, tem um efeito de tocar a verdade antes oculta no discurso. Isso permite deflacionar forças ideológicas hegemônicas no interior desses laços sociais. Outro ponto seria justamente a possibilidade de utilizar uma tema para pensar uma orientação. Se formos capazes de localizar as posições dos elementos em um discurso, podemos pensar as relações possíveis entre eles e o impossível que eles tentam evitar. Também podemos pensar uma direção para superar determinado ponto. Imagino que tenha ficado claro a vocês que eu compreendo a pesquisa em psicanálise como sendo sempre pesquisa e intervenção. O objetivo não é só um esforço hermenêutico, interpretativo, de compreensão, mas é produzir um efeito no campo discursivo. Mudar alguma coisa, mesmo trabalhando com o impossível. Bom, e eu aproveito então para deixar para vocês uma bibliografia de coisas que tenho lido e achado interessante sobre os discursos. Acho que o principal, é claro, é o Seminário 17, do Lacan, é onde tem o grosso assim, da teoria do discurso no Lacan, embora nos seminários entre o 16 e o 20 tenha muita coisa e outros textos. O que o Lacan produz sobre discursos em determinado momento, nesse momento, não é coeso, em vários momentos tem pequenas diferenças, tem pequenas contradições, correções, ele vai evoluindo com a teoria e corrigindo e dizendo coisas diferentes em outros momentos. Esse livro, Análise Psicanalítica de Discursos, Perspectivas Lacanianas, do Christian Dunker, Clarice Paulon e Milan Ramos, é um livro muito interessante que faz um recorrido assim, de todo o trabalho de análise de discurso a partir de uma orientação psicanalítica, propondo então a metodologia lacaniana, tenho utilizado bastante, e um livro, na verdade, sobre o acolhimento no Brasil, nas FEBEMs,
Feito por uma psicanalista também, Sônia Altoé. É um livro assim indispensável. Infâncias Perdidas, o cotidiano nos internatos prisões. Um livro essencial. Acho que ninguém deveria trabalhar com crianças e adolescentes em acolhimento no Brasil sem antes conhecer esse livro. Vale muito, é uma leitura muito densa, mas muito importante. Bom, acho que é isso. Muito obrigado e até a próxima.